Você já se aventurou com tanta intensidade em algo, apenas para perceber que estava completamente enganado? Essa foi a minha verdade. Eu acreditava que compartilhávamos tudo, a paixão, a confiança em um amanhã radiante. Por vezes, os vazios permanecem ocultos por um longo tempo, antes que você perceba sua presença sutil. Quando os criei, percebi que o tempo já havia se esvaído. Recordo-me do nosso dia de casamento como se fosse ontem. Ela descia pela ilha, seu sorriso irradiando uma luz que superava a do próprio sol. Nesse instante, eu não apenas sentia felicidade, eu tinha a plena convicção de que tudo estava no lugar. Algumas ervas se desenvolvem em harmonia, entrelaçando-se de forma única. Que nenhuma tempestade jamais poderia abalar aquilo que vivíamos. Eu acreditei que havia encontrado meu eternamente, mas o eternamente se desvaneceu. Mas não é tão extenso quanto imagina. No início, eu disse para mim que era apenas a vida se interpondo em meu caminho. A pressão do trabalho, as jornadas prolongadas, e talvez até mesmo uma leve distância que se forma após anos de cumplicidade. Mas então as pequenas coisas começaram a se acumular. Ela parecia distante em suas emoções, e eu não consigo entender o motivo. Seus beijos de boa noite trouxeram uma sensação única e envolvente. Menos sobre o amor, mais sobre a dança do cotidiano. E qual é a parte mais difícil? Eu me deixei levar pela ideia de que tudo isso era apenas fruto da minha imaginação. Que eu era a fonte da dificuldade. Ao refletir sobre o passado, percebo que, de alguma forma, sempre tive essa certeza dentro de mim. Você não deixa escapar uma oportunidade como essa ao cair da noite. Ela se dissolve suavemente, um fragmento após o outro, como um quebra-cabeça sendo cuidadosamente montado. Mas, em certos momentos, quando a angústia aperta, você pode acabar deixando de perceber o que está bem diante de seus olhos. Eu relutei até o momento em que não consegui mais. Em uma noite suave, estávamos aconchegados no sofá. Ela estava mergulhando nas telas do seu celular, como de costume. Mas, dessa vez, ela retirou a conexão que nos unia. No início, não refleti profundamente sobre isso. Todos apreciam a sua privacidade, não é mesmo? Certa vez, o seu celular vibrava suavemente, trazendo uma notificação intrigante. Eu consegui vislumbrar um instante antes que ela, com um gesto súbito, a ocultasse. O nome evocava um mistério fascinante, algo que fazia o coração acelerar de curiosidade. Com um leve toque de curiosidade, indaguei: quem é essa pessoa? Sua resposta carregava uma sombra, quase como uma proteção. Ela afirmou que se tratava de um amigo. Mas o seu jeito de falar fez meu estômago revirar. Mesmo assim, sussurrei para mim que não era algo tão significativo. As pessoas se dedicam até mais tarde. Os amigos estão em busca de apoio. A vida pode ser cheia de atividades e compromissos. Mas as exigências não apenas se mantiveram, elas aumentaram intensamente. Ela começou a retornar para casa, lentamente, passo a passo. Ela mencionava que estava ocupada com o trabalho ou se encontrando com um amigo. Mas ela jamais revelou os segredos mais íntimos. E suas narrativas pareceram se desvincular. A verdadeira desconexão se apresentou em uma tarde serena, enquanto eu cuidava da limpeza do lar. Descobri uma receita esquecida em sua bolsa. Era para um hotel renomado na cidade vizinha. Olhei para ela, envolvido por aquela sensação familiar, buscando compreender o que meu coração insistia em sentir. Ela não fez menção a nenhuma viagem a trabalho ou a amigos que estivessem fora da cidade. Então, havia uma desconexão nas palavras. Certa noite, enquanto saboreávamos o jantar, ela mencionou de forma descontraída um restaurante que me parecia desconhecido. Quando eu a questionei sobre a companhia que a envolvia, ela se afastou delicadamente. Os olhos dela se desviaram, e ela mencionou discretamente algo sobre uma reunião de trabalho. Mas eu já sabia. Seu rosto o afastou. Neste momento, os sons do meu estômago haviam se transformado em uma dança tumultuosa. Eu relutava em me opor a ela. Não agora. Se eu estivesse equivocado, poderia despedaçar tudo o que construímos juntos. Mas se eu estivesse certo, certamente precisaria de evidências que confirmassem minha certeza. Eu optei por contar com os serviços de um investigador privado. Não foi uma decisão simples. Senti um peso na consciência, como se estivesse a decepcioná-la com uma lâmina afiada. Mas eu ansiava por descobrir a verdade. Quando o Pim me mandou o primeiro conjunto de fotos, minhas piores inseguranças se tornaram realidade. Ela se encontrava em um café, acompanhada de um homem. Eles não estavam apenas se movimentando de um lado para o outro. Eles vinham-se achegando, com sorrisos que dançavam nos lábios. Em outra imagem, eles se encontravam lado a lado, entrelaçando suas mãos, em direção a um apartamento que sussurrava segredos de um apaixonado encontro. Mas a imagem que me desnudou. A noite já havia tomado conta do ambiente. Ela se encontrava ao seu lado em um banheiro,
trocando um beijo suave sob o céu do parque. Ela exibia uma alegria radiante. Quem sabe ela descobrisse a verdadeira felicidade ao lado dele. É difícil expressar. Enquanto isso, eu poderia ou não reconhecer que eles se complementam de maneira encantadora. Não era apenas o fato de que ela compartilhasse seu calor com outra pessoa. Era a maneira como ela iluminava o espaço ao seu redor. Ela não estava apenas escondendo a verdade. Ela estava mergulhada em uma nova realidade. Foi nesse instante que meu coração se despedaçou. Não consigo tirar da cabeça os momentos em que lutei para nos resgatar. Eu sonhava com noites a dois, aguardando ansiosamente pelo momento em que nossos olhares se encontrariam e nos reconheceríamos verdadeiramente. Mas ela sempre encontrava uma desculpa. Ela se encontrava exausta, imersa em suas responsabilidades, ou talvez apenas alheia ao momento. Eu me interessaria em saber o que havia de errado. Porém, ela o deixaria encantado, murmurando suavemente: tudo está bem. Não se aflija. Em uma noite tranquila, me vi perdido entre as memórias de nós, navegando por fotos antigas no meu celular. Havia uma imagem dela sorrindo, enquanto eu a envolvia em um abraço carinhoso por trás. Olhei para ela, imerso em pensamentos sobre onde havia-se perdido aquela essência de nós dois. Se eu me esforçasse mais e a amasse com todo o meu ser, talvez eu conseguisse prendê-la a mim. Contemplando aquelas imagens do PI, eu me deixei envolver pela essência da verdade. Ela já havia se afastado de mim, pelo menos em termos emocionais. Ela não estava apenas vivenciando um relacionamento. Ela havia entregado seu coração a alguém especial. E não importa o que eu tenha feito, eu não consegui igualar a isso. Essa foi a fase mais desafiadora de se interiorizar. Eu não estava apenas me despedindo da minha companheira. Eu estava deixando escapar a essência da vida que havíamos construído juntos. Cada lembrança parecia um suave toque de tinta. Cada promessa que fizemos parecia carregar o peso de uma ilusão. Neste instante, deixei de perceber a felicidade em meu coração. Senti que a tristeza se dissipou de mim. Apenas senti um leve rubor de timidez. A mulher que eu amava se despediu. E eu precisei soltá-la. Naquela noite, eu me acomodei ao lado da nossa cama, contemplando uma imagem do nosso dia especial. Elaborei um plano. Eu não tinha a intenção de levantar a voz. Não tinha a intenção de buscar por respostas. Eu desejava que ela percebesse a verdade, de forma nítida e irrefutável. Eu reuni tudo o que consegui descobrir ao longo dos meses. Imagens que capturam momentos deles lado a lado. Sorrindo e mergulhando em sensações que eram somente nossas. Imagens das mensagens que eles trocavam entre si. Palavras que ela sussurrava para mim. Receitas de celebrações deslumbrantes e experiências em acampamentos de hotel que ainda não tive a chance de vivenciar. Reuni todas as informações de forma privada, organizando mentalmente os acontecimentos para entender com clareza a linha do tempo. Meu objetivo era buscar uma compreensão mais profunda da situação, sem recorrer à exposição ou confronto humilhante, NTE que me acolheu. Cada detalhe estava presente. Cada nuance. Toda a falsidade. Exposta de maneira deslumbrante. Após ter concluído, escrevi uma mensagem. Claro, aqui está a paráfrase com um tom mais sensual e emocional, sutil, clara e definitiva. Ela sussurrou: desfrute cada instante da sua nova jornada. As portas se fecharam de maneira diferente, e meu coração também passou por transformações. Eu posicionei no coração da parede. No espaço que ela não poderia deixar escapar. Ao retornar e contemplar o que havia gerado, uma onda de emoções enigmáticas tomou conta de mim, algo que eu não conseguia traduzir plenamente. Eu me sentia plena, sim. Sorrindo ao lembrar que ela havia sussurrado mentiras em meus ouvidos, me cercado de desilusões e levado consigo o que construímos, como se tudo não passasse de um sonho perdido. Mas havia também uma tristeza intensa, como a perda de alguém que eu amei, mesmo que essa pessoa ainda estivesse entre nós. Ainda assim, havia algo a mais que despertava curiosidade. Um sutil e profundo silêncio de intensidade. Pela primeira vez em meses, eu senti que estava recuperando meu poder novamente. Eu não desejava feri-la. Eu não desejava retribuir na mesma moeda. Eu só desejava que ela pudesse perceber o impacto de suas ações. Eu desejava que ela soubesse que eu tinha plena consciência de tudo e que não seria mais o seu ingênuo. Na última vez em que atravessei a porta, senti uma onda de autoconfiança me envolver. Isto é o início de algo encantador. Resolvi não estar presente naquele momento, respeitando o espaço, pois já tinha plena consciência do que havia acontecido. Eu havia feito uma ligação para que pudesse observar tudo o que estava acontecendo no aconchego do meu lar. Meu coração pulsava, mas não era movido por emoção. Era uma sensação única. Talvez uma certa apreensão. Quem sabe um suave alívio. Eu já não tinha mais certeza. Então, eu a encontrei.
Ela cruzou a porta com um doce sorriso nos lábios, segurando um delicado presente em suas mãos, parecendo perdida em seus próprios pensamentos. Não consegui conter minha curiosidade ao me perguntar sobre a origem dessas flores, tão delicadas e cheias de vida. O seu amado lhe ofereceu isso? Ou ela as adquiriu de forma independente? Eu não pude evitar um sorriso que brotou dentro de mim. Ela nunca me presenteou com flores. Ela permanecia na entrada por um instante, como se estivesse refletindo sobre os próximos passos a tomar. Talvez ela estivesse respondendo às suas palavras, aquelas que utilizaria para esconder mais uma noite de ilusões. E assim, ela se direcionou para o aconchego do quarto, onde os sussurros da intimidade aguardavam. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Ela se distanciou, seus olhos se cerrando em direção à parede. Passei longas horas organizando cada detalhe. Imagens dele e dela lado a lado. Mensagens de texto delicadamente fragmentadas, dispostas ao lado de sugestões irresistíveis de pratos de restaurantes e encantadores hotéis. Tudo estava presente. Cada nuance de sua traição. Exposta à luz de forma irresistível. O sorriso dela se desfez num instante. As flores se desprenderam delicadamente da mão e tocaram suavemente o chão. Por um instante, ela permaneceu ali, com o olhar fixo, como se sua mente estivesse dançando com a dificuldade de decifrar a intensidade do que seus olhos estavam percebendo. Então, ela veio mais perto. Observei a mão tremer suavemente enquanto ela se aproximava, delicadamente deslizando a nota da parede. Eu compreendia com clareza cada palavra que ela proferiu. Delicie-se com esta nova fase que se inicia. As chaves foram trocadas e, assim, meu coração se transformou. Ela a leu com atenção. Certa vez. 2 vezes. Quem sabe, talvez 3 vezes. Então, sem aviso prévio, ela removeu a nota e se afastou, tocando suavemente o chão. O seu rosto emanava uma luz quase mágica, e ela permanecia ali, imersa em pensamentos, fitando a parede como se tivesse se desconectado de toda a realidade ao seu redor. Eu a vi vibrar de maneira intensa, como se cada movimento fosse um sussurro do momento. Uma parte de mim acreditava que experimentava uma espécie de prazer. Após todo esse tempo, eu havia dedicado semanas para que esse momento se tornasse realidade. Porém eu não. A satisfação me pareceu distante. Eu não experimentei a sensação de conquista. Senti uma profunda ausência dentro de mim. O amor não deveria chegar a um fim dessa maneira. Eu não tinha a certeza do meu destino, mas sentia profundamente que não poderia permanecer ali. A casa, as memórias que ali havia, as paredes que tanto testemunharam momentos especiais, agora pareciam estranhas, como se já não pertencessem mais a mim. Entrei no carro e me deixei levar. Minha mente estava acelerada, mas meu coração parecia envolto em uma calma inusitada. Ela não fez uma ligação para você. Ela não fez questão de me deter. Nenhuma indagação, nenhuma justificativa, apenas o silêncio. Esse silêncio expressou sentimentos que palavras jamais conseguiriam transmitir. Você compartilhou comigo todas as informações que eu tanto buscava. Ela havia conferido, bem antes de eu cruzar a porta. Neste momento, a única coisa que eu ansiava era por um pouco de espaço. Um espaço para refletir, inalar profundamente e desvendar o que estava por vir. O divórcio deixou de ser apenas uma palavra que ecoava na minha mente. Era uma decisão que eu precisava fazer. Eu tinha plena consciência de que a jornada não seria simples, mas sentia que era o único caminho a seguir. Eu apenas desejava que o tribunal enxergasse a verdade com clareza e me concedesse os termos que realmente mereço. Enquanto os quilômetros se desenrolavam, minha mente se perdia em reflexões sobre tudo o que já vivi. Não só a traição, mas também as lições que me foram passadas. Respeito próprio. Este foi o mais grandioso. Eu havia dedicado tanto do meu tempo à busca por alguém que já havia perdido a esperança. Percebi agora que amar alguém não é sinônimo de se perder. Certamente. Vamos elaborar um pouco mais sobre a palavra. Asterisco asterisco texto de entrada, asterisco asterisco confiança. Asterisco asterisco paráfrase, asterisco asterisco confiança é a doce conexão que entrelaça almas, um sussurro de segurança que nos envolve e nos faz sentir seguros no abraço do outro. É o elo invisível que nos permite abrir o coração e compartilhar nossos desejos mais profundos, revelando a beleza de ser vulnerável. Uma vez que ela se sente fragilizada, é como se a tarefa de restaurar sua essência se tornasse um desafio quase inalcançável. Aquele tipo de dor deixa uma marca, uma expressão que permanece, difícil de desaparecer. E um suave toque de esperança. Mesmo em meio a toda essa confusão, eu precisava crer que, um dia, eu encontraria a serenidade que tanto almejo. Quem sabe, até mesmo a felicidade pode florescer novamente. Entreguei a ela o meu coração, e ela o despedaçou. Mas isso não quer dizer que eu não seja capaz de reerguer-me. Às vezes, recomeçar é a única maneira de prosseguir em nossa jornada.
Se você está assistindo a isso, eu peço que preste atenção cuidadosamente. Não contei essa história para que alguém se sentisse culpado por mim. Estou compartilhando isso para que você possa refletir sobre como agiria se estivesse na minha pele. Quando comecei a notar os sinais, ainda buscava justificativas para não enxergar a verdade. Eu me disse que tudo isso era apenas fruto da minha imaginação. Que eu estava refletindo intensamente. Mas, lá no fundo, eu já pressentia que havia algo fora do lugar. E o que mais desafiava não era desvendar a verdade. A parte mais desafiadora era escolher o próximo passo a ser dado. Aqui está o que importa. Quando alguém quebra a sua confiança, você se depara com duas opções. Você pode abordá-lo de maneira direta. Ou você pode optar por deixá-lo de lado e esperar que ele se afaste. Decidi confrontá-lo. Não foi uma jornada simples, mas eu compreendia que não poderia continuar em meio a uma ilusão. A verdade feriu. Mas também me trouxe a liberdade. Então, aqui está a minha sugestão para você. Se você nunca se deparar com uma situação assim, não permita que o medo te prenda. Não se deixe calar apenas por receio da solidão. Ou porque você acredita que as coisas se tornariam encantadoras. Valorize-se o bastante para buscar a sinceridade. Até mesmo se isso significar nos despedirmos. Mas agora, eu desejo te fazer uma pergunta. O que você faria se estivesse na minha pele? Você a abordaria de maneira direta? Você se atreveria a fazer o que eu fiz e apresentaria evidências disso? Ou você se empenharia em reatar os laços da relação? Você ainda acreditava nela, mesmo ciente de que suas palavras não eram verdadeiras? Compartilhe nos comentários. Eu adoraria saber o que passa pela sua mente. No final do dia, tomei a decisão que meu coração falou mais alto. E mesmo que a dor persista, posso me encarar no espelho e sentir que cumpri o que precisava fazer. Optei por cuidar de mim e valorizar minha essência.